Olá amigos do YouTube, aqui é o Goiano do canal Frutos Verdes. Estamos de volta com mais um vídeo no canal. Hoje nós vamos falar do morango. Moranguinho, aquele que você, de repente você tem aí na sua casa, ou no seu apartamento, você que tem cultivo também de morango, em larga escala, você sabe os procedimentos, Mas assim, ó, eu vou mostrar no meu vídeo de hoje, o que eu uso, E muitas vezes a gente tem que também buscar orientação, Então, a gente não pode ir fazendo o que a gente pensa, E o que dá na telha da gente fazer, Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu faço, quando eu compro uma muda, de morango como essa, ó. Essa muda eu comprei de um fornecedor, Eu tenho 6 mudas aqui. E daí, ó, já tem pequenos morangos, ó, Tem umas que tá com florzinha ainda. E daí eu vou mostrar para vocês o que é que eu uso, no meu substrato, qual substrato, o que eu coloco como adubo, Porque já o substrato ele já vem com adubo, ele já vem com esterco de galinha, cinza vegetal, E mais a casca de pinos. Porque o esterco de galinha, ele é extraordinário, O esterco de galinha tem nitrogênio e uma série de micronutrientes que vai ajudar o seu morango, na fase igual essa, ó, que é essa fase aqui é uma fase assim nebulosa, Ele muitas vezes se você, ó, ele vem nesse pequeno recipiente, ó. Daí você compra, deixa lá, de repente, vai indo, ele dá a primeira safra, assim, mais ou menos. Depois a segunda safra já vem menos, já carrega menos. Então, porque ele tem durabilidade de vida, a vida dele é de 2 a 3 anos, Então é muito pouco tempo, para uma plantinha. E para que você consiga, bons resultados e que ele possa, assim, fortalecer o teu ego, com o que você espera dele, você pode usar esses nutrientes que eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, eu tenho aqui, ó. Aqui eu tenho 2 recipientes, E embaixo aqui da minha mesa eu tenho mais 4. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o que eu uso. Então, esse substrato, ó, eu vou pegar aqui um pouquinho para você ver, ó. Ó. Ele é sujo, ó. Ele tem cinza vegetal, igual eu falei, casca de pinos e esterco de galinha. Ele é muito poderoso. Então, quando você for, por exemplo, você vai lá na loja lá comprar um substrato para o teu morangueiro. O que você vai fazer? Você vai pedir logo esse substrato. 3 itens. Esterco de galinha, casca de pinos e mais o cinza vegetal. Esse é os nutrientes o básico que ele vai precisar. Mas depois aí você vai fazer assim, ó, isso aqui, ó, é farinha de osso, ó. Daí você vai colocar a farinha de osso, ó, você pode colocar até antes de você mudar. Vai colocar, 2 colherinhas, tipo essa, ó. E depois você vai fazer isso, ó. Simplesmente, ó, casca de ovo, ó. Daí você vai moer ela aqui, ó. Você vai ouvir aí que eu estou macetando ela agora, ó. E você vai colocar lá, ó. Vai colocar, uma quantia que você acha que é o suficiente em volta. E depois você vai fazer o quê? Você vai fazer a mudança de recipiente
Porque esse recipiente aqui não vai suportar ele. Ele exige mais nutrientes do que tem aqui, do que esse vasilhame possa dar para ele. Então, daí você vai fazer assim, ó. Você vai girá-lo, vai tirá-lo, ó. E aí nós vamos tirar essa farinha de osso e vamos colocar aqui um outro vasilhame, que é para nós tirar um pouco desse substrato. Não vamos colocar esse substrato tudo aqui não. O substrato aqui está desidratado, não está muito dos bons. Não vamos tirar tudo também para não danificar as raízes, mas vamos tirar uma boa parte. Vamos tirar uma parte. Para não danificar. Com muita calma. Para não danificar os frutos pequenos. Ó, daí ele ficou assim, ó. Daí você vai fazer um pequeno orifício. Ó, e vai introduzi-la. Depois você vai colocar o substrato em volta, não vai apertar, você vai só colocá-lo no substrato, ó. Daí a farinha de osso, mais a casca de ovo, ó. Olha que lindo que ficou o vaso. Daí aqui, ó, eu tenho uma prova do que eu falei agora há pouco. Você que presta muita atenção no que eu falo nos meus vídeos, como esse aqui, ó. Isso aqui é uma falha, né, de nutrientes que ele está encontrando aqui nesse pequeno recipiente, ó. Ó, esse é uma falha, ó. Pode ver, ó. Ele é jovem. Ele não é idade para ele começar a amarelar as folhas. Então, quando eu falo, né, você precisa prestar bem atenção. Por quê? Porque aqui está mostrando que esse recipiente não é suficiente, né, para manter os nutrientes que ele necessita. Então daí essa parte aqui a gente vai tirar fora, ó. Não precisa nem tirar muito, tira aqui embaixo para não, aliás, na ponta, né, da folha, para não danificar mais. E daí é só transplantá-lo. Quando ele tiver em fase, né, de florada, né, você tem que acrescentar mais a farinha de osso. Daí você pode colocar 2 colheres grandes naquela de sopa de farinha de osso. Quando ele está nessa fase já de frutos, não tem tanta necessidade. Então, mais uma dica, né, que a gente passa para vocês, para que vocês, quando vocês for usar aí no teu local, fazer aí no teu local, como eu fiz aqui, que essas mudas não foram germinadas por mim, né, foi um fornecedor que me vendeu, porque eu não tenho acesso aqui de morango. Daí você pode fazer esse método que eu estou usando, ó. Daí você vai irrigá-lo. Deixando bastante ele. E também tem um detalhe, que é o mais importante. Água potável, né? Porque assim, ó. Por que água potável? Porque eu uso água potável. Eu sou chato, eu não uso água de torneira não. E mais uma. Quando ele tiver assim maior, né, que tiver com as pétalas igual aqui, ó, que tem, ele tá pequeno. Lá dentro tem um pequeno, ó, pequeno olho ainda lá, ó. Quando ele tiver maior, ele vai necessitar ainda mais de luz
solar, porque ele é exigente, ele é super exigente. Ele precisa do quê? Nutrientes, que é esses nutrientes que eu já falei, e ele precisa de água e precisa de luz solar. Pelo menos 4 horas por dia ele precisa de luz solar, né, nessa fase e em qualquer fase da vida dele. Ele é chatinho, né? Vamos dizer assim. Mas é a característica dele. Então a gente tem que seguir as características da planta para a gente não errar, né? Porque quando você compra uma planta, né, ela precisa estar especificada, né? Como você vai usar, e a gente compra, né? Daí não vem nada, não vem falando nada de se você precisa irrigar tal dia ou qual que é o adubo que, né? Só vem com a plaquetinha lá, morango. E esse aqui é um morango, né? Ele é um morango assim mais qualificado, que ele é um morango chileno. Ele é aquele morango grande, né? E ele é melhorado, né? Eles fizeram pesquisas e chegaram nesse morango assim, que é um morango super lindo, né? E no vaso, como aqui no vaso, ele está no vaso, você não precisa se preocupar com lesma, né? A não ser que você deixe lá no fundo do teu quintal, no chão, né? E uma que você não vai precisar usar agrotóxico. Então você vai usar um produto extremamente orgânico, né? Não vai usar, você não precisa usar mais nada nele. Adubo químico, nada. Você vai cuidar dele lá, irrigar e só, né? E cuidar da luz solar e já é o suficiente. Você não precisa se preocupar com adubo químico não. NPK e, né? NPK tá aqui, ó, né? Um dos NPK, cálcio. Daí tem farinha de osso, riquíssima em cálcio. Mais os nutrientes do substrato que eu já falei, né? Ciência vegetal, né? E assim por diante. Então, você não tem trabalho nenhum. A única coisa que você tem que fazer é cuidar, né, só da luz, né, do sol, né? Sempre manter ele pelo menos 4 horas na luz do sol, como eu já disse, e cuidar da irrigação. Depois desse processo de mudança, porque olha, esse recipiente, olha, ele é muito pequeno, ó, e ele vem com nutrientes já para, né, que ele possa, né, aguentar até eu, por exemplo, ir lá e comprar. Mas após esse tempo, 2, 3 meses, ele já vai estar necessitando, igual nessas folhas, ó, ele já estava necessitando já de nutrientes, ó. Então é mais ou menos por aí. Então assim, ó, eu tenho outros aqui, ó, aqui tem ó, tem flor, ó. Já tá até caindo as florzinhas, já tá começando a sair o moranguinho. Então se você fizer agir como eu agi aqui, né, como eu mostrei, você não vai ter problema nenhum. Você vai falar, não, Goiano, nota 10 lá, você foi eficaz, né? É só cuidar, luz solar e irrigar. E após alguns meses, você coloca lá um pouquinho mais de farinha de osso, né? Porque a farinha de osso precisa colocar assim frequentemente não, né? E uma boa drenagem, né? Que ele precisa de boa drenagem, né? Ele é exigente, como eu falei. Então, se você colocar uma drenagem excelente, porque assim, ó, esse substrato, esse mix, né, que eu já falei, se você colocando umas pedrinhas de nada no fundo do teu recipiente, porque ele é muito drenável, ele não empedra não, ele não empedra por quê? Porque tem casca de pinos, e a casca de pinos ela não vai ficar assim, ó. Muitas vezes ela fica assim, muitas vezes ela fica aberta, então fica fácil a drenagem. Então, por isso que eu falo, eu uso esse mix aí, eu já falei em outros vídeos que já usei em estacas, né? Já usei em alporquia de figo, né? Na figueira. É excelente. Não tem
né? Não tem assim erro não. Colocar lá e você vai ver que em poucos dias você já vai observar que o resultado é fantástico. Eu não tenho o nome dele, né, do mix também, né? Mas se você chegar lá, igual eu disse, vou voltando lá atrás, no início que eu falei. Se você chega lá na loja, quando você vai comprar seu substrato, chega lá e diz, ó, quero um mix aí, tem a cinza vegetal e tal, né? Farinha de osso e casca de pinos. Só. Você vai usar só ele. Porque ele é muito, muito, mas muito poderoso mesmo. Tem plantas, existe plantas, né, que no futuro eu vou fazer um vídeo mostrando as plantas que você pode usar com esse substrato. Tem plantas que elas morrem, porque ele é muito concentrado. Daí você tem que misturar um pouco de outro substrato, né, humus de minhoca, né, com esse mix, para poder, né, você fazer você plantar, ou você fazer a tua estaca, ou você fazer a tua porquê, porque ele é forte demais. Então daí, assim, uns dias para frente, eu vou fazer um vídeo mostrando, daí eu vou mostrar qual que é esse mix, que infelizmente eu não ganho nada dele, né, não ganho nada de falar dele, mas eu vou mostrar para vocês que ele tem em todo o Brasil, né, e ele é poderoso. Então, mas aí mais para frente aí a gente vai falar sobre isso. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, das dicas, né, das demonstrações que eu fiz, né? E você que não se inscreveu no canal, se inscreva no Futuro a cada milhar de segundo adiante. Deixe seu like, compartilhe o vídeo e até o próximo vídeo. Um abraço.